O governo federal publicou uma medida provisória que permite a alteração em benefícios, como na concessão de auxílio-doença e em aposentadorias por invalidez. O objetivo é promover um pente fino na concessão dos benefícios, o que pode gerar, segundo o governo, uma economia de mais de 7 bilhões de reais por ano. Para falar do assunto, conosco no estúdio, o advogado previdenciário João Badari. Tudo bem, João? Boa tarde para você. Quais são as principais mudanças? Bom, de agora em diante o segurado ele vai ter que passar por uma perícia quando já fez mais de 2 anos que ele obteve o benefício, seja ela administrativa ou judicial. Isso não acontecia antes. A medida, quando ela era judicial, que concedia o auxílio-doença para ele, não poderia o INSS chamar ele para uma nova perícia. Agora sim. Esse é o conhecido pente fino do governo. A MP 739, ela está buscando cortar muitos benefícios que ela entende como uma fraude. E que mais? Quais são as outras mudanças? As principais mudanças são, teve a carência, que antigamente era de 1/3, você tinha que cumprir 4 meses para voltar a ter qualidade segurada, e agora é integral, são 12 meses. O corte de 2 anos para cada benefício já concedido, e também os peritos eles vão receber um bônus de R$60 por perícia realizada. Como é que você avalia essa medida do bônus, por exemplo? Bom, o que eu acho sobre o bônus? Eu acho que a perícia ela já é mal realizada, porque ela é feita em pouco tempo, não é feita normalmente por um perito especialista na doença do segurado, e agora ela vai ser ainda mais corrida, porque como ele recebe por perícia, ele vai fazer ainda mais rápido. Então ele quer agilizar, é isso, essas perícias, dando esse bônus? Sim, vai ter que menos, cada vez vai chamar mais rápido, sim, é isso? mais segurados para fazerem a perícia e com isso mais cortes de benefícios. Como é que você avalia esse prazo de 120 dias para suspensão automática do auxílio-doença? Bom, aquele que não tem data para acabar. Tá, isso é conhecido como alta programada. Alta programada ela já foi decidida pelo STJ e pela TNU, Turma Nacional de Uniformização, que ela é ilegal. Por quê? Porque você prevê um prazo para a pessoa se recuperar. Isso, por exemplo, uma pessoa com depressão, você não pode estipular o prazo que a depressão dela vai acabar. As pessoas elas se recuperam de uma forma diferente, seja pela idade, pelo sexo, a recuperação das pessoas é diferente, você não pode estipular um prazo para ela. E aí se ela volta para o mercado, ela pode trazer ainda mais prejuízos, ainda mais. Imagina como nesse caso que eu dei uma pessoa com depressão, ela trabalhando num ambiente com muitas pessoas, isso além de agravar a saúde dela, pode prejudicar outras pessoas. Agora, João, o governo fala que essa medida ela tende a gerar economia, ou seja, ele está sugerindo que hoje existam fraudes na concessão desses benefícios. Você concorda com isso? Eu concordo. Existem pessoas que estão aptas para continuar trabalhando ou já estão trabalhando e recebendo benefícios, mas são a minoria. O governo estima em 30%. Isso é muito elevado. Em quase 10 anos que eu trabalho com direito previdenciário, eu vi um único caso. E aí, em quanto tempo a gente conseguiria ver o resultado disso? Já começa em agosto. Agora já começa a valer. Eu acredito que Mas o resultado de que se existem mesmo essas fraudes, são muitas, em quanto tempo a gente consegue ver um resultado desse? Bom, o que acontece? Muitas pessoas, isso daí vai gerar uma estatística. Daqui a um ano vai vir o governo com uma estatística de quantos benefícios derrubou, cancelou por causa de fraude. Mas a gente tem que entender que muitas pessoas ainda não estão aptas para continuar trabalhando e ele vai cortar o dessas pessoas. E muitas pessoas vão receber a cartinha e não vão ao INSS, não vão fazer a perícia, acabam perdendo a perícia. Eu tenho casos de clientes que estavam acamados e tivemos que pedir uma ambulância para ele ir até o INSS. Então, os dados não vão ser reais. Então, qual é a avaliação que você faz dessas medidas? É completamente negativa para o segurado, porque mais uma vez o governo ele vem restringindo direitos sociais e com isso prejudicando os segurados do INSS. E é uma medida que já está valendo então, né, Já João? está valendo. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado.